Diário de Banana é um dos melhores livros infanto-juvenis que existe, para não dizer o melhor. Eu li praticamente todos os livros e recentemente eu consegui o livro que faltava para finalizar minha coleção de tantos anos, o livro do filme. Se você já quis colecionar, deve saber que esse livro é simplesmente inexistente, nunca tem em lugar nenhum e por isso o motivo da demora é de 7 anos para conseguir tocar no livro. E quando eu li, reacendeu em mim um amor por Diário de Banana, então eu fui reassistir o filme que deu origem ao livro dos bastidores. E lembrei, nesse processo, que ano passado a Disney fez uma adaptação nova do primeiro livro, e não só isso, como lançou uma continuação há alguns dias. Roderick Rules é sinceramente um marco na literatura e ninguém tira isso da minha cabeça, esse livro é perfeito. Só perde pro Mané de Azar, que é o 8º livro do Diário de Banana. Então, antes de ver o filme de um dos meus livros da série que eu mais gosto, eu precisava ver a versão do ano passado. E eu só vou ignorar que eles traduziram Roderick Rules para Regras do Roderick, sendo que era para ser Roderick Arrebenta na tradução certa, ou como o clássico filme ou o livro fez e colocou Roderick ao cara. Mas, enfim, hoje nós vamos ver se Diário de Banana da Disney é realmente tão ruim assim. Bom, primeiro a gente precisa ver que o primeiro livro de Diário de Banana é diferente. É um livro que inicia a gente na vidinha de Greg Heffley, que é um garoto que está entrando no que seria o 6º ano aqui no Brasil, e não é nem o mais inteligente, nem o mais bonito, nem o mais interessante, nem o mais engraçado. Ele é um merda, literalmente isso, ele é um lixo, um ser humano merda. E esse que é o legal, ele sempre se acha superior que os outros, mas claramente eles são extremamente patéticos. No livro, desde o começo, isso é meio escancarado. Aqui no filme eles humanizam um pouco que o Adolf Hitler, que é o Greg dos livros. O filme começa com essa parada de iniciar a 6ª série, que é o assunto do primeiro livro também, mas mudam algumas coisas, como o Roderick contava as regras de se estudar na escola, que é a 6ª série, sendo que no livro é o próprio Greg que conta pra gente os problemas e tipo as regras que não se pode fazer. Mas aqui eles deixaram e mudaram porque tem a história do queijo, que é basicamente o melhor vilão da literatura internacional, mas depois a gente chega lá. O Greg então fica apavorado com essa história de queijo e o banheiro se importa e não pode contar pro seu amigo Rowley, que é bobo, burro e inocente demais. Ele claramente não é popular, mas ele não se importa nem um pouco. Sua personalidade realmente faria ele ser devorado no 6º ano, até porque a capacidade mental dele faria ele cair em 100% das piadas que se fazem no 6º ano. Conhece a Astrid? Que Astrid? Astrid dimensional, cabeça do meu pau. Então o Greg sente que tem a responsabilidade de proteger o Rowley. Uma atitude de otário, porque ele não é amigo do Rowley porque ele é maneiro, mas sim porque é a sua única opção. Ele diz isso no filme. Um dos motivos de eu ser amigo do Rowley é que não tem muitos meninos da minha idade na vizinhança. Mas, enfim, né? Agora, voltando pro filme. Então, depois dessas introduções na escola, que aparentemente é uma escola demônio, só acontece merda naquela porra daquela escola, chega o Halloween. E a parte do Halloween é quando o Greg demonstra sua sociopatia, mais parecido com o Greg do livro, onde ele usa o Manny, seu irmãozinho mais novo, que é fofo, para conseguir mais doces. E quando o Manny e o Rowley se cansam, ele insiste em continuar extorquindo o doce das casas e inclusive pegar um atalho que a mãe dele frisou que era estritamente proibido de se ir. Mas mesmo assim ele obrigou o Rowley a ir com ele e quase se fuderam muito nessa brincadeira aí, com um bando de adolescentes perseguindo ele, mata dentro. Vamos nessa! Então, de novo, o Greg mostra sua sociopatia quando machuca o Rowley numa brincadeira que claramente foi uma péssima ideia. Então faz ele mentir para os seus pais e não contar sobre a brincadeira de imbecil que eles estavam fazendo. E quando o Rowley diz que quebrou o braço e teve que colocar gesso, a primeira coisa que Greg pensa é sobre como aquilo afeta ele na escola e como aquilo vai atrair pessoas e tal. Ele até finge um machucado por estar com inveja do gesso do Rowley. Cara, eu tô dizendo que esse cara é um sociopata maníaco. E mesmo sendo um cuzão com todo mundo, mesmo assim o Rowley sempre tá do seu lado. Mesmo que Greg insista em subjugar a inteligência do amigo, ele sempre ignora e vê o lado bom das coisas. Ele vive sem preocupações. Não se preocupa em ser cringe ou não, que nem o Greg, e em dizer que vai brincar ou que ama sua mãe. Mas então o Rowley diz que um quadrinho de Greg é bom. Isso é engraçado. Já que Greg estava fazendo quadrinhos pro jornal da escola. Mas novamente o Greg simplesmente caga e subjuga a inteligência do Rob Rowley, que usa a tirinha que ele tinha dito que era boa no jornal da escola e fica famoso.
E mesmo dizendo que não gostava da tirinha antes e discordando de Rowling sobre realmente a qualidade da tirinha, ele ficou puto porque o Rowling usou a tirinha em vez dele. Então ele acusa eles de ter roubado as coisas deles e eles brigam. Greg diz que o quadrinho e o gesso eram coisas que o Rowling tinha por conta dele e que estava cansado de carregar ele nas costas. Então eles brigam e se separam aqui e deveria acabar aqui. Sinceramente, nesse momento aqui eu tô torcendo muito pro Rowling. Pelo amor de Deus, Greg, tu é um merda. Mas então o maior vilão da história da literatura, o Queijo, aparece e meio que ele ganha mais proporção aqui, né? Na quadra da escola, há tempos e tempos, tem a mesma fatia de queijo, que um dia foi tocada por um garoto chamado Darren Walsh, que eu lembro até agora, e deu a ele o toque do queijo, que vai passando de pessoa para pessoa. Até que um garoto pegou o toque do queijo e viajou para Califórnia e levou o toque do queijo com ele. Desde então, ninguém mais possuiu o toque do queijo. História, lenda clássica de Diário de Banana. Só que Rowling e Greg, enquanto discutiam, quase tiraram um X1 ali na quadra do colégio. Os adolescentes do dia do Halloween, lembra que quase pegaram eles, acabaram aparecendo e obrigaram o Rowling a comer o queijo. E sinceramente essa é uma das piores cenas que eu já vi na minha vida. Eu fiquei muito angustiado nos dois filmes. Então os adolescentes foram espantados pelo professor de educação física e quando o geral chega, eles ficam, né, obviamente apavorados, falando que o Rowling comeu o queijo. Greg diz então que foi ele quem comeu e salva um amigo. E beleza, é um ato de uma pessoa maneira, mas simplesmente parece que esse simples atozinho de tomar a culpa do amigo acaba limpando todas as merdas e todas as atrocidades que Greg fez durante o filme todo. Parece que ele sai impune no final, falando aquele velho ditado de o que importa é a amizade e às vezes devemos fazer isso por amigos, que é o papo mais sem graça que dava pra ter resolvido nesse filme. Meu Deus, Diário de Banana da Disney é uma coisa, viu? É extremamente rápido, o filme não tem nenhuma hora de duração. Greg e Rowling brigam e voltam a ser amigos em menos de 8 minutos. O filme é muito infantilizado até nas ações dos personagens, que no livro e no filme de 2010 eram diferentes e mais realistas, mais interessantes, mais densas. A animação é estranha, às vezes eu acho ela interessante e às vezes parece que eu tô vendo um comercial da Eno. É estranho, eu não sei dizer, é feio, às vezes é bonito. Transformar personagens 2D que parecem cartoon de crianças de 10 anos em 3D, totalmente fiel, às vezes não foi uma boa ideia. A voz do Greg não é que nem no filme de 2010, é mais nova e sem personalidade. O Zachary Gordon, que eu acho que é o ator que faz o Greg no filme original, é muito bom. Mas até quando a gente passa pra voz em português, a voz do Phineas que tem no Greg de 2010 é excelente. Puxa, olha só isso. Mas assim, resumindo, esse filme é fiel ao livro muito, mas conta ele tão rápido que parece um bando de curtas juntos. Nem tem a cena do Mágico de Oz, mesmo eles citando que haveria a peça. Eles falam da peça do Mágico de Oz, mas não tem a clássica cena da apresentação. Não tem a dança do Rowling com a mãe, que no filme de 2010 foi a melhor cena da história do cinema também. Eu tenho que falar isso também. Aparentemente eu tô pagando muito pau pro Diário de Banana. Mas enfim, o filme pra mim, como um fã de O Diário de Banana, deixa a desejar. Desejar é foda. Deixa a desejar. Poderia ser muito melhor. Quanto ao final, eu daria um 5.5 de 10. Agora é a esperança que Roderick Rule seja tão bom quanto o livro. Mas isso fica pra outro vídeo, se vocês quiserem. Tamo junto. Se inscreve no canal, dá um like. Eu sou o Warrior All Star. E até a próxima. Valeu.